Parabéns! E aí o Fagner, daqui a pouco a gente volta a falar do time do Cruzeiro. Microfone, Fox Sport no Corinthians. Desde 2014 já com os profissionais, 2015 já atuando bastante jogos, né, quando o Wendel se lesionou. O ano passado também, né? Esse ano se firmou como o grande jogador que vem sendo. Então acho que esses anos de profissional já, apesar da pouca idade, já deu uma bagagem para ele chegar em qualquer clube europeu hoje, né, e chegar preparado com uma mentalidade de como deve se comportar um jogador lá fora. Então é difícil a gente falar que ele não tem que ir ou tem que ir. Eu acho que tem que ser às vezes a escolha do atleta, o que é bom para o clube, o que é bom para o jogador, né? Então acho que são uma série de fatores que vai resolver a ida ou não de algum atleta para fora, né? Mas a gente espera que o que for melhor para ambos aconteça. Tudo bem? Tudo bom? 24 jogos agora que vocês estão invictos na temporada. Quero ouvir você sobre como que vocês analisam esse número, né? É algo que motiva? É algo que dá uma preocupação, dá uma pressionada? Como é que o grupo encara esse número? Com relação à pressão, por você jogar num clube grande como o Corinthians, você vai ser sempre pressionado, né? Você sempre vai existir uma pressão, mas eu acho que esse número ele fica muito para vocês de imprensa, né, que analisam isso, para torcedor, né, e para nós a gente tem que pensar sempre no próximo jogo, né? Claro que você não está perdendo, isso é muito bom, é importante para a confiança da equipe, mas a gente sabe que uma hora isso vai acontecer, mas a gente quer prolongar isso para mais longe possível, né? Então a gente tem que pensar no próximo jogo, próximo adversário, fazer um grande jogo, e quando acontecer também, né, de a gente perder algum jogo, que vai acontecer, a gente tem que ter a maturidade de saber que não está tudo perdido e que a gente tem condição de retomar tudo aquilo que vem sendo feito, né? Então a gente tem que estar preparado para quando acontecer, mas ao mesmo tempo procurar prolongar isso aí. 200 jogos, né? Você completou nesse meio de semana, estou vendo que a placa está aí do seu lado, né? É o melhor momento da sua carreira, e aí te pergunto isso também baseado no fato de você ter sido titular da seleção brasileira recentemente, está aí totalmente adaptado ao clube. A gente vê que vira e mexe, seu filho vem aqui para treinar com você, rouba a cena, né? Rouba a atenção dos colegas. Como é que você se vê? Cara, eu me vejo muito feliz, né, realizado com tudo que vem acontecendo na minha vida. Eu só tenho a agradecer as pessoas que estão do meu lado, né, que é minha família, minha esposa, meus filhos, as pessoas que me ajudaram no começo, né, e sem dúvida hoje realizado num todo, né, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Estou em casa, então eu estou muito feliz, e a melhor maneira de retribuir é cada vez mais você se dedicar e você estar buscando a evolução para poder estar sempre em alto nível. Ainda nessa toada, boa tarde. Boa tarde. Você se vê no futuro chegando ao final da sua carreira aqui no Corinthians, voltando a falar também de janela de transferências abertas, você ainda pensa nessa possibilidade? A gente sabe que, por exemplo, o futebol do Oriente Médio, na China também, que às vezes fazem propostas muito acima do normal, mesmo para jogadores experientes que têm passagem importante, presença importante na seleção brasileira. Como é que você vê o seu futuro? É difícil a gente falar, né, do futuro. É uma coisa que pode acontecer ou que não pode acontecer, né? Como eu venho falando sempre, eu estou muito feliz aqui, né? Estou realizado profissionalmente, pessoalmente, estou perto da minha família, fui criado no clube. Claro que se eu pudesse escolher um clube para eu me aposentar, seria o Corinthians, apesar de ser muito cedo ainda, né, por toda a história que eu tenho aqui, por ter começado aqui com 9 anos de idade. Mas assim, acho que é muito cedo, né, para a gente falar tipo, se sai, se não sai. Como eu falei, eu estou muito feliz, muito tranquilo. Não penso também assim, o que pode acontecer amanhã, porque isso pode atrapalhar o meu hoje, né? Então eu estou pensando sempre no hoje e amanhã, no hoje e no amanhã, né? Se eu ficar pensando daqui a 30 dias ou daqui a 15 dias o que pode acontecer, eu vou deixar de produzir, eu vou deixar de trabalhar, e isso pode fazer com que você pare de atuar como vem atuando. Uma resposta anterior, você falou sobre a importância de usar esses 20 dias aí com 4 jogos em São Paulo, um processo de recuperação do desgaste dos jogadores e tal. Queria saber pontualmente
principalmente para esse próximo jogo contra o Botafogo, como é que vocês estão, no seu caso especificamente, você teria condição de jogo, como é que você sente a rapaziada voltando da viagem da Colômbia? Acredito que hoje é o pior dia, né? Até pela viagem ter sido ontem, 48 horas depois do jogo, é onde bate aquele cansaço a mais, né? Mas tenho certeza que até domingo o pessoal vai estar bem, vai estar recuperado. Amanhã a gente já vai estar concentrado, com uma boa alimentação, com descanso. Então eu tenho certeza que domingo quem for entrar em campo vai estar 100%. O Fagner, ainda em cima disso, qual o tipo de jogo que cansa mais? O jogo do último domingo contra o Grêmio, onde o Corinthians foi muito exigido nos 90 minutos, ou o jogo de quarta-feira, foi um jogo teoricamente mais tranquilo, apesar de não ter sido um jogo bom, mas teve viagem, teve, enfim, altitude, gramado. Aonde que o desgaste pega mais em vocês? Eu acho que é a junção dos dois, né? Você tem um alto nível de atuação contra o Grêmio, fora de casa, um desgaste, nível de concentração muito alto, né? E logo em seguida você pega uma viagem longa, cansativa, com altitude, gramado pesado, né? Então esse desgaste extra, né, externo, ele faz com que o jogo dê uma caída de rendimento, né? Então, a junção das duas coisas faz com que o desgaste aumente. Voltando a falar sobre janela, você viu aqui de 2015 para 2016 uma série de jogadores que foram vendidos e chegava a proposta, o clube aceitava, o jogador ia. E dava a impressão de que quanto mais propostas chegassem, mais jogadores iam sair. Esse ano é diferente, a diretoria já negou proposta pelo Rodriguinho, já negou pelo Balbuena, faz um esforço para segurar o Arana pelo menos até o fim do ano, é uma postura diferente. O grupo enxerga isso? No instante em que a diretoria passa a recusar as propostas, mostrar que quer manter o grupo, os jogadores também passam a querer ficar mais, a fazer mais esforço para ficar? Sem dúvida, né? O Corinthians é um clube grande, e é um clube grande que sempre vai estar disputando o título, né? Então, quanto mais forte for o elenco, quanto mais forte for o grupo, e você ter a chance de disputar título, isso é o que todo jogador quer, né? Você não quer ficar batendo cabeça, sendo pressionado. Então você está num clube de alto nível, um clube onde você tem atletas do seu lado que querem a mesma coisa que você, e isso faz com que o cara às vezes pense e repense naquilo que ele quer para a carreira dele. Fagner, tiveram 2 jogos que eu tive a impressão que o Corinthians deu uma segurada pela sequência de jogos mesmo, né? Sequência forte. Contra o Coxa e contra o Patriotas. Né? Contra o Coritiba teria uma sequência de 2 jogos, um em casa contra o Bahia, que precisaria da vitória, depois Grêmio fora de casa e Patriotas a mesma coisa. Como iria definir daqui a um mês em casa? Eu tive essa impressão que o Corinthians jogou com inteligência, não foi corpo mole, nada disso, mas a inteligência de não se desgastar muito. É mais ou menos por aí, nessa sequência de jogos forte, o Corinthians tem tentado encontrar alguns jogos para se desgastar um pouquinho menos? Não, eu acredito que quando você está dentro do campo e você entra para uma partida, você sempre entra para vencer, né? O jogo do Coritiba, que você ressaltou, foi um jogo onde a gente conseguiu controlar bem o jogo, tentamos ficar com a posse da bola, tivemos um gol, né, onde nos daria a vitória, né, que não foi corretamente anulado. O jogo do Patriotas, eu acredito, né? O ritmo do jogo é um gramado que prendia muito a bola, muito fofo, a altitude também, você vindo de uma semana onde você teve um desgaste natural de jogos de alto nível, né? Então, assim, até pela altitude, gramado ruim, você tem que saber o momento certo de fazer escolhas para que você aguente os 90 minutos, né? Então tem que ser um jogo muito inteligente, né, para você ir fora de casa, enfrentar todas essas adversidades e conseguir o resultado. E agora, voltando a falar também da janela, né, tem 2 jogadores mais jovens do Corinthians que estão jogando muito bem e, obviamente, muita gente de fora está de olho, né? O Guilherme Arana, talvez o principal nesse momento, e tem o Maicon também. Você já chegou a falar em outras declarações que se arrependeu quando saiu em 2007 ou 2008 do Corinthians, muito jovem ainda, pelas circunstâncias. É claro que você disse que varia de jogador para jogador, pode sair, dá certo, mas você já chegou a contar a sua história, a sua experiência, principalmente para esses 2 jogadores mais jovens do Corinthians? Eles conhecem, né, a história, mas assim, o que eu digo hoje é que tanto o Maicon quanto o Guilherme Arana, eles tiveram mais participações no profissional do que eu tive na ocasião,
A ocasião que fez eu sair, que fez com que eu não ficasse no Corinthians foi uma outra situação, o término de contrato, né, de renovar ou não renovar, e aí entra em outros méritos, né? Eles é diferente, o Maicon ano passado fez um segundo semestre na Ponte Preta, onde ele atuou sempre, pegou uma bagagem, esse ano já começou o ano jogando, atuando, né, vem mostrando um bom futebol, o Arana, como eu citei agora há pouco, né? Então essa bagagem faz com que eles cheguem lá fora, se acontecer de saírem, com uma outra experiência, com uma outra visão, né, de futebol. Eu saí com apenas 7 jogos no profissional, então você não tinha aquela bagagem de chegar lá fora e ter 50 jogos já no profissional, 60 jogos, né? Então eu cheguei com apenas 7 jogos e até você adquirir todo o respeito lá fora, tudo aquilo que eles já têm aqui no Brasil, é diferente. Fagner, é muito difícil que esses jogadores fiquem, eles podem sair, o Arana, por exemplo, pode sair agora, pode sair em dezembro, pode ser vendido agora em dezembro. Você que já jogou lá conhece mais do que a gente. Qual a diferença do atleta aí nessa janela agora, que é início de temporada para eles, e na janela de dezembro? Você indo agora, por ser começo de temporada, você vai estar pegando todo o começo de competição, né, a montagem de grupo, mas é claro que não vai ter férias, né? O atleta passa a ficar 6 meses a mais em atividade sem ter as férias. Você indo no final do ano, você praticamente perde o segundo semestre da temporada europeia, porque levariam-se 6 meses até o atleta se adaptar, conseguir entrar no ritmo do futebol europeu, né? É difícil, são as duas situações que cada atleta tem que avaliar bem, o empresário, para saber qual que é a melhor ocasião para que o atleta vá embora. E sobre a campanha do Corinthians, é algo tão impressionante, assim que a gente vai fazendo as contas, o Corinthians vai ter mais 9 jogos nesse turno. O Palmeiras, que venceu o primeiro turno do ano passado, tinha 10 pontos a mais do que o Corinthians tem hoje. O Corinthians tem 26, o Palmeiras fez 36. Ou seja, em 9 jogos, se o Corinthians fizer 10 pontos, já bate a marca do Palmeiras. Até quando você acha que vai? Você acha que dá para chegar invicto no final do turno, por exemplo? É algo palpável? Impossível não é, né? No futebol a gente sabe que não existe a palavra impossível, que tudo é possível. Mas como eu falei, a gente tem que pensar exclusivamente no domingo, procurar fazer um grande jogo. Passou domingo, aí a gente tem uma semana para trabalhar, para se preparar bem para o jogo do fim de semana, né? Então, assim, em 9 jogos, né, como você citou, para acabar o turno, a gente tem que pensar no jogo a jogo. Porque se a gente pensar no último jogo do turno, a gente vai deixar 8 para trás e a gente pode não fazer bem feito, né? Então a gente tem que procurar fazer jogo a jogo muito bem feito, repetir um padrão, repetir um nível de atuação individual e coletivo, né, para que a equipe continue nessa sequência. Fagner, boa tarde. Bem, pegando justamente esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse Botafogo que vocês vão enfrentar no domingo aqui em Itaquera. É uma equipe perigosa, né? Pelos jogos que eu acompanhei, é uma equipe perigosa, é uma equipe que é organizada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a proposta que eles vão vir aqui, né? Isso vai ser passado para nós ainda também, para que a gente esteja precavido de todas as situações que pode cercar o jogo, para que a gente esteja preparado. Fagner, escolhe um desses 200 e fala por que é especial na tua memória. Conta um pouquinho pra gente por quê. Se é que você tem um que é... O primeiro, né? Acho que foi onde tudo começou, onde um menino de 17 anos estava realizando um sonho de poder estar estreando no profissional. E se não fosse o primeiro, talvez eu não teria completado os 200, né? Então, era um momento difícil do clube. E foi uma estreia com uma vitória, então, contra Fortaleza. Então acho que o primeiro é inesquecível. Fagner, pergunta para o André aqui. Tem como não estar feliz ou qual é o sentimento que mais simboliza esse momento do Corinthians para você? Uma alegria, né? Um grupo alegre, um grupo feliz, consciente daquilo que tem que ser feito, né? Então é um grupo muito, como eu posso dizer, parceiro, né? Um grupo parceiro tanto dentro quanto fora de campo, todo mundo quer vencer, né? Então a gente fica feliz por fazer parte disso. Você hoje está
colocando no lugar do Carille, que normalmente está com a gente aqui, né? Você se preparou para poder responder essas perguntas? Por exemplo, tem muita pergunta sobre grupo, sobre jogador que está indo embora, ou jogador que está sendo desgastado. Você pensou que ia ter que responder isso tudo? Não. É mais fácil ser só o Fagner? Não. É mais fácil ser o lateral que corre ali na beirada, fica mais tranquilo. É, né? E já que você está aí, o Carille normalmente faz isso com a gente. Não sei se você assiste muito as coletivas. Qual a escalação do time? Aí é com o Carille. Aí é com ele. Fagner, boa tarde. Boa tarde. Duas perguntas. Primeiro, voltando a falar do adversário, o Botafogo ele vem numa temporada boa. Muito bem, Fagner falando aqui no Boa Tarde Fox, ao vivo.